Salve galináceos! Bora lá! Me diz aí se é ou não é para ficar feliz. Tô no teste dentro do padrão do teste, beleza? Então tô falando isso porque sei que muita gente aproveitou do boot na alta para fazer aí jogar o boot do precipício, deixar ele gerenciar valores maiores do que ele foi programado. Na maioria dos casos ele foi dando bom, foi melhorando, aí a galera foi jogando ainda mais e, para variar, a ganância de mercado tomou de volta uma boa parte. É assim que funciona, lógico. Existe gestão para cada tipo de operação, inclusive para cada tamanho de operação. O boot ele foi desenvolvido para ser um robô automatizado. Os testes que foram disponibilizados, pessoal, são testes. Então, deixei muito claro para todo mundo antes de entrar, era para ter uma carteirinha pequena, era para fazer entradas de mínimo nocional e entender taxa de acerto versus potencial do boot, beleza? E aí a galera ganhou dinheiro, perdeu dinheiro, isso cada um dentro aí da sua gestão maluca de risco, tá? O boot ele só está autorizado a fazer entradas de 55 cents, beleza? Então, pensa assim, se você joga ele do abismo aqui, ele vai tentar te salvar no abismo, mas ele tem 55 cents a cada entrada de parcial para tentar fazer alguma movimentação do seu preço médio. Então concorda que se você está com 10, 20 dólares, cara, o seu risco de não conseguir puxar o preço médio é muito grande. Foi isso que eu vi, muita gente comentando aí que literalmente foi o preço se afogando, né? O boot não conseguia puxar preço médio. E aí, lembra disso, você quer entrar com 10 dólares no modo sobrevivência, né? Você precisa ter uma carteira de, sei lá, 100, cento e poucos dólares para garantir que ele vai ter a condição de fazer de 2 a 3 parciais. Na estratégia aberta do modo sobrevivência, ele nunca vai desistir. Então, entenda, não estou dizendo se é a gestão adequada. O modo sobrevivência é diferente porque ele é o modo essencial do que é o Syscacoin, da ideia do Syscacoin, um cata-moedas. Então, quando eu ponho aqui uma carteirinha de 2 dólares, ele vem pegando 3, 8, 5, 8, 10, 15 centavos, 20 centavos, 10 centavos, 1 centavo. Ele vai dobrando, ajudando a própria carteirinha dele e proporcionalmente ele pode se proteger. Porque aqui eu tenho uma entrada, um exemplo, tá? Aqui deu certo, mas eu tenho uma entrada de 55 centavos, eu coleto meu lucrinho, se cair eu boto outra entradinha de 55 centavos, trago meu preço para cá e realizo mais à frente. É essa a lógica do boot com o valor de parciais, beleza? Então estou falando isso porque quem experimentou o boot gostou da gestão, gostou da operação, e quem se deu mal com o boot normalmente não respeitou a regrinha dele, tá? Sei que dá lucro, a gente vai liberar isso daí para ele gerenciar qualquer valor de entrada, qualquer valor de carteira. Opa, peguei uma ordem, sinal que o preço caiu, vamos só ver lá o que está acontecendo, foi isso mesmo, ó. Ah, que pena, eu tava lá com aquele percentual gigante, né, mas aqui é um outro teste, o teste de hoje envolve o boot nunca desligar, então quando ele vender essa ordem ele fica com 10, 12 centavos na mão, beleza? Procurando operações. Mas comecei a gravar isso daqui só para mostrar que sensacional quando o mercado está lateralizado, levemente de alta ou até mesmo levemente de baixa, tá? Não reparem aí, o computador ele vai travando ao longo do dia, né? É um monte de processo junto, não só para o boot, tem os processos de testes gerais, tem os meus trabalhos, então é um pouco complexo. Mas ó, aqui alguns exemplos, tá? Uma baita de uma queda, ele veio, recuperou, saiu em lucro, vendeu, realizou outras compras, vendeu com lucro, caiu, realizou com lucro. E aí, beleza. Ontem eu comecei um teste de madrugada, então vamos lá, 5 da manhã, tarará, 1 da manhã mais ou menos. Este cara foi a coisa mais linda de compra e venda, tá? Não é a mais linda que eu já vi, eu já fiz algumas assim, ó, a gente querendo concorrer com o boot, né? O boot faz 15 dessa por dia, mas eu já fiz algumas dessa na mão, tá? E basicamente é um pouco, não é essa mesmo, 1 hora da manhã, tem uma baita de uma queda,
ele faz a compra do retorno das bandas de Bollinger, essa teoria é muito legal, funciona efetivamente bem, lógico, quando falha, você tem que ter aí um plano B, o boot tem o plano B de até Z, mas olha que legal, cara, caiu, bateu, comprou, 5 minutinhos ele bateu 10% de alvo. Poxa, mas não pegou o alvo mais longo. Cara, olha lá nos stories do Instagram, isso tem a ver com tamanho de carteira versus risco que ele está. Minha carteirinha começou ontem com aproximadamente 2,76, tá? Estamos agora com 3,82, mais um nocionalzinho preso. Ele ganhou $1 e pouquinho essa noite, isso foi muito legal. Minha irmã, ela usa também o boot aqui nos testes, né? A gente empurra ela nos testes. Por exemplo, a carteirinha dela tinha alguns dolinhos a mais, beleza? E aí o que o boot fez? Ele comprou aqui, como ele tinha mais dólar para uma eventual correção, né? Para se salvar depois, ele pôs o alvo aqui em cima. Olha lá no history, eu mostro exatamente isso. É o Hells do uma gestão para cada carteira. Dá uma olhada lá, não estou mentindo, não tenho por que mentir. Vocês vão ver lá também que já tem essas compras rolando e olha como é legal a viagem da gestão do boot. Se vocês repararem lá, você vê que uma das carteiras está com 2 compras, que é a minha, uma das carteiras está com uma compra só. Porque, de acordo com o risco de cada operação, o boot calcula ali a probabilidade dele ganhar. E aí, no meu caso, que estava com a carteirinha menor, ele fala, cara, aqui eu tenho algo mais garantidinho, tipo indicadores a meu favor. Garantido nada é no mercado, beleza? Mas aqui eu tenho indicadores ao meu favor, eu vou meter 2 mãozinhas, que aí eu subo com 2 mãozinhas, vendo rapidinho. Então as minhas operações elas foram ficando muito curtinhas, né, no início da carteirinha. E olha que legal, compra, realiza, Pô, mas não pegou os topos. Cara, ele tem um alvo mínimo, então ó, passou, ele tentou segurar o máximo, aqui começou a bater no que seria o alvo mínimo indicado. Se o alvo mínimo indicado voltou, cara, não tem mais espaço para preço, ele vai vender, ele não vai devolver lucro. Ai, mas ele segurasse mais um pouquinho. Cara, é um boot feito para ganhar o tempo inteiro. Você não vai... Ele gera, até agora o recorde é 206%, o stop dinâmico dele é bem interessante. Ó, ele já vendeu, tá? A gente vai voltar ali porque ele já vendeu. Se ele tinha comprado minha mãozinha, ó que legal. Pum, puf. Entendeu como funciona, cara? Comprou aqui, 5, 2, 3, eu devia ter parado aqui, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Então ele comprou em 5, 2, 3, que era o preço médio, porque ele ficava com a mãozinha presa lá. Então ele tem 11 centavos preso, mas isso é interessante. Quando bateu aqui em cima, deu os 10% dele, tá vendido. Bateu meta. Ele é um boot que busca 10%. E olha quantas vezes ele buscou 10%, quando possível otimizando. Então, ó, mesmo que ele tenha comprado lá, ó, que legal, cara. Que ele deve ter tirado uns 6, 12. Ele não costuma comprar tão alto, tá? Então ele deve ter comprado mais no meio, mas beleza. Olha esse, que legal. Meteu 2 comprinhas aqui. Então o mínimo que ele realizou aqui é 20%. Ele vai otimizando o ganho para você conforme as possibilidades de ganho. Terminou? Eu estou testando essa estratégia porque me parece muito legal eu manter uma mãozinha minúscula, tá, como referência de posicionamento, onde ele fez a última compra, o último preço médio dele, para tentar fazer aqui umas estratégias mais legais ainda de posicionamento. Quem usou o boot percebeu, ele compra muito bem, ele costuma vender muito bem. Quando eu digo costuma o modo ganância dele é configurável, tá, gente? Então, por exemplo, ó que legal, pegou um movimento forte aqui. Ah, mas tinha mais um movimento. Cara, ele vai olhar indicadores e ver assim, aqui eu estou em risco. Então, ó, pegou. Dava para pegar 60%, pegou 40%. Tá ruim para você? Porque assim, o boot ele surge pensando no seguinte, cara, quantas vezes você estava com 20% de lucro na mão e terminou a operação com prejuízo? Isso é bem comum. Pelo menos todo mundo que eu conversei já passou por isso algumas vezes na vida. Então você olha, tem a ganância, fala, ah não, se bateu 20 em 2 candles, agora eu estourei.
E aí você segura a operação e quando vai olhar de novo, essa operação está em prejuízo. Então o Boot ele não permite isso, ele vem fazendo compras e tratando cada compra como única, isso é muito legal também. Então são cotas, né? Eu chamo de cotas aqui, são cotas de 0,27 ETC, por exemplo, nessa moeda, ele opera qualquer moeda. E ele trata cada uma dessas ordens de 0,27 ETC como uma ordem única. Então, por mais que ele faça preço médio, ele entende ainda todo o histórico da mão dele, para se, por exemplo, ele precisar vender prejuízo. Para ele saber que assim, eu comprei, meu preço médio ainda está em cima, mas eu tive uma cota que eu comprei aqui, eu vou vender uma cota aqui com 6, 8%. Isso é numa gestão diferente, é no mercado onde ele está em apuros, beleza? A parte lá, é chato isso. Isso é muito chato de ver, mas eu prefiro ver isso do que prejuízo, tá? Poxa, daria 16%, ele vendeu com 10%. Ruim, né? Ele garantiu o lucro seu. Horrível isso. Horrível. E aí, cara, vê o tipo de transação e operação que ele faz, quantas operações ele faz. Deixa de ser ganancioso, cara. Vamos conversar? Lógico, operação de 55 centavos não vai deixar ninguém milionário e isso não é o padrão do Boot. O Boot pode operar aí com 5, 10, 50, 300. Vai depender da sua carteira, você vai definir isso, certo? Mas, por exemplo, com uma carteirinha de 3 dólares, que é o que eu estou usando para garantia, o que eu vou fazer, cara? Você acha que eu vou entrar com 3 dólares aqui para buscar? Ah, mas ele acertou todas. Acertou, mas olha aqui. Ele comprou 3 vezes, cara. Então eu preciso ter 9 na carteira para garantir essa compra de mesmo nocional. Existe uma gestão que você deve fazer para garantir que você está fazendo uma compra de preço médio e isso é minimamente lucrativo, minimamente seguro, tá? Porque lá, o mercado é assim. A gente estava ganhando 16 ali. Estamos agora com 5, com 2, com 3. Então, o Boot visa isso. Ó. Ganhei um movimento. O movimento foi devolvido, eu já fiz. Se eu tiver outra oportunidade de entrar aqui, e esses sinais de reentrada são variados, tá? Sinais de entrada quando ele está sem operação é uma coisa. Então pense o seguinte. Boot está dormindo, não tem operação nenhuma, eu preciso efetivamente um sinal claro de alta. Ok? E esse sinal claro, por exemplo, aqui rolaria. Aqui eu tenho um sinal claro de alta. Ele me posicionaria a ordem também, por quê? E aí eu faço 2 tipos de posicionamento. Posicionamento médio e fundo. Também compramos rompimento se você quiser. Tá? Se você quiser. Eu não gosto de operar com rompimento, porque eu gosto da estratégia de risco, porque é risco, entenda. Ele gera um sinal aqui, eu ponho uma ordem aqui. Então essa ordem tem que voltar no preço para subir. Muitas vezes, na hora que ela volta no preço, é onde ela perde força. Tá? Então, ó, aqui, ele pôs aqui, ele conseguiu realizar os 10%. Mas poderia não ter conseguido e cairia com a mão. Caindo com a mão, reposiciona a ordem através de preço médio, dentro dos sinais de compra. Quando ele compra a queda, gente, não é ver candle caindo e compra não, tá? Existem regrinhas para comprar esses candles de queda para você tentar otimizar as coisas, ok? Eu uso muito a teoria das bandas de Bollinger para amparar. É a única teoria? Não, nunca é a única teoria, tá? Eu dei uma limpada de indicadores aqui para voltar a me entender, mas assim, um indicador que eu não dispenso nunca é RSI. Então, poxa, comprou, bateu fundo, agrediu banda de Bollinger, tinha um RSI sobrevendido, há uma boa chance de ter um pullback mínimo de 0,5% gráfico, que é o que eu preciso para bater 10% alavancado a 20%. Sacou a teoria? Tá, a pegada é essa, cara. O Boot, ele tá são 12 horas aproximadamente, ele ganhou $1 e pouquinho em cima da minha carteirinha minúscula. Ai, mas você opera sempre carteirinha minúscula, sim senhor, sim senhor. Porque assim, a gente está testando o Boot, a gente está fazendo estratégia, a gente está garantindo que eu opere alguns dias junto do Boot para nunca mais ter que operar mercado. É esse o objetivo do Ciscacoin, ter algo inteligente o suficiente para fazer as entradas, fazer as saídas, fazer o gerenciamento de risco, fazer aí o necessário para salvar uma operação. Gente,
Falo também, a operação que começou lá no domingo foi tensa, demos uma volta, aí saímos ali, uma galera conseguiu, quem respeitou a estratégia do boot saiu na madrugadinha com 10 a 13%, eu saí com 13%. Como muita gente ainda estava comprado, eu vou meter outra ordem aqui e caí com eles. Caí demais, e aí eu tinha me proposto a pôr $10 nessa ordem, $20 nessa ordem, para perder, né, assim, para ganhar em cima de $20, mas deixando ele fazer as comprinhas de 5 ou 50 cents. O que rolou foi simples assim, tá? Eu não vou nem discutir, isso acontece com todo mundo no mercado também. Tá aqui, ó. Eu tinha comprado mais ou menos nessa setinha, eu tinha realizado o lucro, comprei uma queda na sequência, que eu acho que foi essa daqui, setinha para baixo, tá? Eu lembro pelo 1 minuto. Caí esse tempo todo, ó, realizando pedaços de lucro, mas caindo. Quando chegou aqui embaixo eu fiz, cara, tô perdendo 12, 14, e aí ele subiu, perdendo 10, aí eu cheguei a ficar num momento aqui com menos 8%, perdendo 80 centavos e não saquei. Aí o preço desabou. O mão de alface aqui virou e falou, ai, vou sair, vou perder só 50% do que eu me propus e vou sair. Aí ele pegou o meu stop, porque eu pus stop, eu nunca saio na mão, tá? Eu nunca viro ali e falo, chega, vou perder isso. Eu viro e falo, cara, aqui tem uma curva de preço, um espaço para curva de preço, vou tentar ver se ele sobreviver dentro desse espaço bem, se não sobreviver, beleza. E aí eu pus um espaço ali que não foi respeitado, porque o mercado não está ali para me respeitar, mas estaria dentro da minha estratégia inicial. E quando eu digo isso, cara, eu digo com raiva, porque quem vai operar o boot, setup, sinal, não importa. Você tem que respeitar a sua estratégia inicial. O que eu fiz então? Vendi aqui com 10, ele voltou a tocar em regiões que eu já tinha ficado negativo antes, 14. Ai, mas você tá mentindo, porque se você ficou 14 aqui em cima, gente, lembra que ele puxa médio, tá? Ele vai puxando o preço médio. Então, não é porque aqui eu estava menos 10 que aqui eu estou menos 20. Eu posso estar aqui positivo, dependendo das transações que ele fez. E aí foi isso, gente. Eu vendi aqui com... Deu exatos menos 11, tá? Porque deu ali uma violinada em mim na hora da queda. Foi a violinada que levou até o fundo e voltou a subir. Quem ficou na operação, e eu sei que ficou gente na operação, ganhou brincando aí, ó, 300% se ainda estiver na operação. Tá? Acontece bastante se você não manter estratégia que você se propôs a manter. Então não mude estratégias no meio do caminho. O trade acontece até você fazer a sua entrada. Depois disso, você já tem que estar com tudo desenhado. Qual é a estratégia de entrada, de saída, de coleta, de preço médio, não importa. Você tem que ter a estratégia desenhada antes, para você colocar dentro da sua gestão de risco, para você colocar dentro aí da sua projeção de ganho e entender se essa operação é suficientemente lucrativa e proveitosa para você. É isso. Quis compartilhar. Ele está aqui em mais uma sessão de testes. Isso a gente só desliga quando não tiver mais condição ou ele liquidar a carteira. Tá? Por isso que as carteiras começam muito pequenininhas. A ideia é levar ele ao modo de exaustão. Até porque é uma coisa que é triste, tá? Mas eu preciso ensinar o Ciscacone a perder dinheiro. Ai, mas que loucura é essa? Não, cara, não é ensinar ele a buscar operações de prejuízo, mas é o que fazer quando esse prejuízo se parece inalcançável. Então, eu estou inclusive pensando nisso por conta das coisas que vi, tá, nos testes realizados. Gente, teve galera colocando mão de $50 para ele fazer médio de 50 centavos. Você tem noção do que é isso? E ainda assim a pessoa tipo sobreviveu durante um tempão, acabou fazendo o mesmo do que eu, chegou numa margem ali e falou, ah não, agora eu não aceito mais perder. Mas complicadérrimo, velho. Então, pensando nisso, eu estou bolando algumas estratégias de bloqueio do Cisca, e quando eu digo bloqueio não é que ele não vai trabalhar. Mas ok, você fez uma entrada diferente, cara, cada parcial você vai ter que dar um clique aqui para falar, eu aceito. Vou te dar trabalho. Porque se você quer o boot trabalhando para você, automaticamente você tem que respeitar o que ele está fazendo. Se você não quer respeitar, fica junto do boot e aí beleza,
eu ajudo, né, eu não vou garantir, mas eu ajudo você a otimizar a sua transação com o boot, beleza? Mas desde que você fique também então de olho se você não está seguindo o padrão inicial. Por enquanto é isso, testes continuam, vamos lá, vamos ver onde chega. Muito lucro para vocês, cara. Muito lucro para vocês, feliz demais com o nosso menino.